Salve, gente! Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Trampo. Eu sou André do Amaral, sou educador, sou formador pedagógico e hoje, não sei se você acompanhou aí um outro episódio, a Evelyn aqui, minha parceira de bancada, não está, mas ela retorna, tá? É só hoje. Depois ela vai retornar nos outros episódios. Hoje eu vou tocar aqui carreira solo, mas eu estou muito bem acompanhado. Que bom que esse dia que eu estou carreira solo aqui é uma pessoa muito inspiradora. Então o episódio de hoje vai falar... O nome do episódio já dá um pouco aí um spoiler do que vai ser. São histórias que valem o like. Eu acho que vale muito mais que o like. Vale compartilhar, vale se inspirar. Eu vou apresentar aqui, eu tenho uma colinha da nossa convidada para eu apresentar aqui ela com os dados aqui certinho. E aí depois eu jogo para ela e ela comenta um pouquinho. Então, Thalita Silva, produtora de moda, empreendedora e modelo. Diretamente da Zona Leste de São Paulo. Minha parceira é da Zona Leste, também sou da Zona Leste. E hoje está construindo uma carreira incrível na área da moda sustentável. Muito bem-vinda, Thalita. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Vamos bater um papo legal. Que massa. Faltou algum dado aqui na mini biografia? Tá tudo certo? Perfeito. Que massa. Para começar, eu quero te ouvir, assim, como iniciou esse seu caminho aí na moda sustentável, assim. O que aconteceu para você escolher esse caminho? Bom, eu já fazia moda sustentável, só não sabia que era. Desde muito nova, eu já reaproveitava minhas roupas, reaproveitava sapato para criar coisas novas. E levou um tempo, assim, para eu conseguir. Eu tenho uma família que já trabalha com manualidade. Então, minha tia faz crochê, artesanato. Minha mãe bordava roupas de escola de samba. Minha avó faz tricô. Demais. Então, eu já cresci numa família que a gente já tinha esse movimento de criar algo, né? Mas a sustentabilidade, eu comecei com o propósito de... Eu não tenho muita condição de... como posso dizer, investir no meu negócio. Então, eu tenho que arrumar um meio de reaproveitar o que está mais próximo de mim. Então, a sustentabilidade, ela veio por meio da moda circular, que é já pegar peças prontas, criar algo a partir do que já existe e reaproveitar descartes de tecidos, que foi o que movimentou o meu negócio, assim. Que massa. Você falou um pouco da sua família, né? Sim. Dessa relação. A família já tinha, você até usou o termo manualidades. É comum isso, assim, na área da moda, principalmente quem vem de uma realidade periférica, descobrir que já tem fazeres ali na família, mas muitas vezes é dado outros nomes. Digamos assim, ela não está ocupando os espaços, talvez, de poder ou os espaços que a moda já ocupa. Como foi para você sacar isso, assim? Minha tia, minha mãe, talvez as pessoas aqui na minha família têm esse saber, têm esse fazer, talvez não é dado esse nome. Como você falou, assim, poxa, eu já fazia, as pessoas da minha família já faziam, né? Sim. É bem louco, assim, né? Porque o saber ancestral, que é algo que já vem culturalmente, ele não é valorizado, ainda mais quando você vem da periferia. Então, o que a gente faz é usado pelas pessoas que estão no poder, mas quando a gente faz não é considerado arte, não é considerado moda. Sim. Então, é um processo que eu levei para me reconhecer também como artista, assim, porque eu não considerava o que eu fazia moda, por ser da onde que eu vinha, assim. Então, a minha família, eles me trouxeram, assim, uma visão com o tempo, né? De que, não, você está fazendo isso e aproveita que você é jovem, que você pode ser ali o que a gente não conseguiu... Nossa. Não conseguiu ser, sabe? Porque a gente não teve espaço para furar essa bolha. E você é uma possibilidade, então é bem interessante. Nossa, você virou uma ponta, assim, da família. Então, sim. Uma família torcendo também para que você ocupasse um lugar que a família ainda não tinha chegado, né? Sim, exatamente. Você tem alguma memória, alguma lembrança em relação a uma pessoa que te influenciou? Alguém, não sei, algum fazer ali que você falou... Mesmo que você não desse o nome, como você falou, de moda, mas com essa relação familiar, alguma lembrança, assim? Todas as mulheres da minha família, eu sou aquela neta criada por vó e por tia, sabe? Então, eu pequenininha, no pezinho da minha avó, com ela fazendo os tricôs dela, que era uma das rendas que movimentava a minha família, porque, né, a manualidade, ela movimenta a economia, principalmente de famílias que vêm da periferia, isso ajuda muito. E minha tia também, que ela pintava panos de prato, ela bordava, fazia crochê. Então, eu cresci no pezinho delas ali.
sempre com o olhinho brilhando, querendo mexer nas máquinas de costura da minha tia, Nossa, assim, mas não tinha noção nenhuma, mas aí com o tempo foi crescendo e eu fui me envolvendo mais. Eu tenho imagem muito comum daquelas máquinas de costura bem grande e algumas crianças que faziam aquilo de carrinho, porque carrinho. Ela girava, né? Sim. E uma relação muito afetiva e uma relação mais de vó, talvez geracional, assim, não sei. Sim. Você é mais nova, né, que eu, mas talvez seja uma lembrança geracional disso relacionado mais avós do que a mães. Claro que tem mães também que faziam, assim, mas quase como uma perspectiva, né, de que esse saber também, com a mudança, com essa coisa mais corrida, e esse fazer também, ele nas famílias, ele estava presente, mas ele foi mais difícil sendo sustentado, porque ele demanda um tempo. E, de certa forma, o tempo foi atropelado, assim, digamos, a gente vive um tempo mais corrido, assim. Sim, Que momento que talvez você tenha, não sei, percebido que você estava ocupando um espaço que a sua família ainda não tinha chegado? Assim, você falou, opa, eu acho que eu... Nossa, quando eu comecei a fazer o curso de moda e sustentabilidade, que a gente começou a estudar sobre o que era sustentabilidade, eu comecei a movimentar isso como artista, não só em rede social, mas assim, indo para os lugares, mostrando o que eu fazia uma peça ou outra, eu não estava vendendo peças ainda. E aí eu comecei a entender que, poxa, que eu faço aqui, as pessoas estão começando a ver e eu estou começando a sentir que está tendo um retorno. Que foi a partir daí que eu comecei a desenvolver produto a partir de reaproveitamento têxtil e comecei a entender que realmente eu estava furando uma bolha. Alguma coisa está acontecendo aqui. Opa, pera, eu estou entrando, né, em algum caminho. Tem uma imagem que eu vi assim na internet que me chamou muita atenção, porque ela é muito forte, que é uma montanha de lixo só com roupas. É uma imagem de um documentário. Não vou lembrar o documentário, essas coisas que a gente vê rápido na internet, mas é uma pilha, assim, vai subindo, tem muita calça jeans, e tem uma relação com o descarte na moda, né? E você tenta trabalhar essas duas pontas. Então, você está trabalhando a moda, mas você também está lidando com esse problema ambiental, porque a moda é uma geradora aí de resíduos grande. Como que é lidar? Porque você está lidando com pontas assim que, em alguma medida, em alguns setores, são pontas díspares, assim, né? No sentido de uma geradora de resíduos e outro debate ambiental. Você está unindo isso, assim, né? Com a moda sustentável. É meio louco, assim, porque esse lugar que você está falando, eu não lembro o nome exatamente, mas eu sei qual é, que já está dando para ver do... que vai... Como que é o montanha. nome do negócio que tem no espaço? O satélite? Já está dando para ver do satélite, por causa da quantidade de roupa que tem descartada lá. Virou então, tipo, uma assim, montanha. Literalmente. A gente... É difícil falar, a gente não precisa mais fazer roupas, porque isso movimenta muito a economia e muitas pessoas dependem disso, mas realmente a gente não precisa mais criar roupas, porque a gente já tem muita coisa sendo descartada que pode ser reaproveitada, mas a gente fica entre esses dois, né? Tipo, a gente precisa movimentar a economia, a gente precisa se manter, muita gente se mantém a partir disso, de brechós, de upcycling, dessas marcas de empreendedores de moda circular. E também de pensar no meio ambiente, assim. Então, quando eu comecei a empreender, eu falei assim, eu não quero descartar coisas, eu quero pegar o que está descartado para, mesmo que seja um grãozinho de arroz, eu quero ser esse grãozinho de arroz que tira dali e tenta fazer a minha parte, assim. Foi o que eu pensei desde o início. Você sentiu alguma pressão de algum lado, talvez por não seguir esse caminho tradicional? Aonde você se apoiou também? Porque é muito bonito o discurso da sustentabilidade, mas é muito difícil defendê-lo na ponta, como você falou. Então, gira a economia e tem uma certa expectativa também de pessoas, porque pessoas vão depender disso, né? Então, como que a gente consegue manter isso? E você sentiu, não sei se no curso, qual que era o discurso quando você estava no curso, que momento que você falou, poxa, não vou seguir esse caminho tradicional, vou seguir um outro caminho, porque vejo um problema aqui, então vou lidar com resíduos, mas também é difícil sustentar, né? Então, Sim. Você vem de uma realidade também periférica, então empreender já tem várias etapas, né? E aí, ainda mais você escolheu empreender, não gerando mais descarte, mas lidando com os resíduos e reaproveitando. Sim. É assim,
Uma vez eu ouvi que quando você vê um problema e você se incomoda com ele, é porque você faz parte da solução. Então, Nossa. eu estava incomodada com aquilo, eu ainda não posso fazer um impacto muito grande, mas eu acredito muito que vem se movimentando e assim, o envolvimento, os jovens que eu conheço e que eu venho me conectando cada vez mais, eu vejo que eles também estão muito engajados nisso. Então, assim, como eles são o futuro que a gente está aí jogando toda a expectativa, eu acho que é muito interessante entender que cada vez mais eles também querem isso. Então, é muito difícil a sustentabilidade por ser extremamente caro, né? E a gente não ter acesso. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem nenhum lugar público para poder fazer a reciclagem de tecido. Não existe. Caramba. Então, não sabia. Não tem. Então, se você for em um lugar que é privado, é extremamente caro. Então, a gente acaba não fazendo porque a gente não tem condição, entendeu? Então, se você quer um movimento de não gerar resíduos, só que isso é caro. Que maluco, caro, né? Porque deveria ser o caminho incentivado, e né? deveria ser gratuito, porque é algo sobre o meio ambiente, sobre o planeta. A moda é um dos mercados que mais poluem o meio ambiente. Então, é um espaço que tem que ser estudado e tem que ser melhorado cada vez mais, tem que ser investido. Mas é isso não acontece na prática, entendeu? Isso é uma vontade que a gente tem, que muita gente sabe que é necessário, mas na prática não acontece. Mas eu acredito muito que os jovens aí, eles também vêm me inspirando muito, porque às vezes a gente fala, não dá, vou parar, tô cansado, vou pro tradicional, cansou, vou porque eu já tava fazendo. Gente, qual que é o rolê da moda aqui? Sem a sustentabilidade, porque assim, tô um pouco cansada. Porque assim, não é fácil não, mas aí a gente vê que não, vamos, porque a gente pode estar fazendo um impacto pequeno, mas a gente está fazendo algum, e isso é o que importa. Bacana. A gente tem falado muito de acesso nos episódios em diferentes frentes, né? E você falou, deveria ter o acesso a esse espaço, deveria ser gratuito, né? Inclusive porque é um caminho que deveria, ambientalmente, ele é o mais correto, e não só por isso, porque a gente deveria ter políticas públicas, né, de defesa disso, como você falou, da moda. Sim. Ser uma geradora de resíduos. Qual foi os acessos que você conseguiu quando você fala de furar a bolha? E aí pode ser também inspiração. E eu tenho falado muito isso. É para geral aqui escutar e ver, porque está sendo gravado também esse episódio. Mas é muito pensado nas juventudes, né? Principalmente para juventudes periféricas, porque para inspiração mesmo, para eles pensarem caminhos possíveis. Sim. Quais foram os caminhos que para você fizeram sentido e que você entrou ou que você teve que abrir? E aí também pode ser uma inspiração para quem está ouvindo, né? Enfim, assim. Olha, muitas pessoas inspiradoras, assim. Uma dessas pessoas que eu acompanho muito é a Agostina Comas. Ela é, assim, uma referência de sustentabilidade. Agostina Comas. Ela é uma referência de sustentabilidade na moda. Tem o Fashion Revolution, que eles têm um posicionamento político sobre isso. Então, são muitas coisas que eles fazem. Então, é muito interessante procurar sobre eles, porque às vezes a gente não consegue furar a bolha, mas tem pessoas que estão trazendo um conteúdo que pode alimentar o nosso conhecimento, sabe? E isso é o que mais me ajuda, às vezes não a furar a bolha, mas me colocar num lugar de, não, eu estou fazendo isso mesmo que aquela bolha não queira que eu faça, sabe? Sim. Exatamente. Qual o curso que você falou? Em algum momento você falou o curso que você fez? Olha, todos os cursos que eu fiz foram gratuitos, mas esse de moda e sustentabilidade, ele é aplicado pelo Instituto Ecotesse. Ele é uma vez no ano, a turma, e aí são 6 meses de curso, e eles passam sobre algumas temáticas de sustentabilidade na moda dentro desses 6 meses, passando por vários setores da moda, assim, né? O processo de produção. Então é muito, muito legal também. Tem outros cursos básicos gratuitos, YouTube, internet. A gente mexe na internet para ver tudo. Então eu acho que assim, dá um Google, entra no YouTube, coloca uns títulos sobre sustentabilidade na moda, e a gente encontra muita coisa que dá para acessar e movimentar. Isso é muito legal, né? Porque tem esse lance da internet, todo o debate com as juventudes. Teve um debate aqui no outro episódio que trouxe um pouco de saúde mental. Sim. E tá muito conectado às redes sociais, às vezes até um vício, assim. Mas ela tá aí, ela não vai deixar de existir, né? Então, acho que o grande debate é como a gente trazer para que a gente adquira conhecimento também. Sim. E não só fique ali preso nos algoritmos e no que estão pautando a gente, né? Que a gente consiga pautar também interesses. Sim. E ir atrás, assim, de ferramentas ali que estão disponíveis, né? Sim, usar para um bem maior, né?
trazer o conhecimento e usar da forma certa, né? Então, o meio da tecnologia hoje em dia pode ajudar muito. E a moda sustentável, se tiver um avanço tecnológico, também pode ajudar muito. Então, é bem importante. Teve um momento, assim, um marco que você começou a pensar a questão de sustentabilidade mais forte, assim, ou alguma coisa na sua vida, alguma coisa que se despertou, isso foi muito cedo na sua vida, enfim, porque você transitou por esses espaços e são espaços que não necessariamente estavam pautando questão de sustentabilidade, né? Como você falou, a moda gera muito resíduo. Então, teve esse marco, assim, você falou, opa, eu vou trabalhar isso aqui. Então, na minha última formação, que eu também sou formada em produção de moda, né, em técnico, e a gente teve um módulo específico que a gente tinha que desenvolver um produto. E esse produto foi esse brinco, aliás, que eu estou usando, que foi o primeiro brinco. Muito obrigada. Foi o primeiro brinco dentro do ateliê, que foi criado a partir do descarte têxtil. Então, ali eu tive um empurrãozinho de tipo assim... Esse brinco que está presente aqui, sim, ele é o que abriu os caminhos? O que abriu os caminhos. Nossa, que simbólico. Marca, assim, que bom que você está com ele. Eu vim com ele justamente. Eu ia perguntar em algum momento, esse brinco bonito, ele faz parte desse... Faz parte da minha história. Que o ateliê, aliás, ele começou com acessórios, por ser mais acessível e ser mais prático, com eu ter que conciliar meu CLT com o que eu gostaria de fazer empreendendo. Então, foi muito importante esse brinco. Foi onde eu entendi que o que eu faço é sustentável, que eu trabalho com reaproveitamento têxtil e que isso é um espaço que eu estou e estou num caminho muito bom, assim. Você falou de que você tem que equilibrar com CLT. Essa ainda é uma realidade? Como que é o seu... Porque você tem um empreendimento, você tem esse movimento de empreender e tem esse desafio, né? Sim. De gerar renda e... Como que está esse desafio aí? Foi aquilo que eu te falei. O nosso trabalho não é valorizado. Então, na rede social é muito bonito, todo mundo ama. É legal elogiar, caixas de comentários não pagam os boletos, exatamente, tá, gente? Então... Mas na prática o pessoal prefere comprar algo criado por uma máquina. Caramba. Então, ainda não é a minha renda fixa, mas o movimento está acontecendo e o ano acabou de começar e a meta é essa, que eu não precise mais de um CLT e que o que eu crio seja o suficiente para me manter, assim, movimentar o que eu acredito. Nossa, tomara. E aí, com esses brincos aqui no podcast, que abra esses caminhos que aí. Que abra, amém. É isso. A gente fala muito, tem as formações, né? Tanto o JP quanto o CPV, que são duas formações da UWB voltadas para juventudes. E a gente até faz alguns movimentos de mapeamento do território. Sim. E às vezes o jovem descobre que ali perto tem um cursinho popular, que ali perto, o John, num outro episódio, comentou que tinha ETEC ali, alguns cursos que os jovens não procuravam. E eu acho que tem esse movimento também de fortalecer o território. Então, comprem com a Thalita, né? Sabe esse processo? Assim, comprem com a Thalita, porque às vezes... Novamente, né? Você já trouxe isso. Fica num discurso que é legal, que bonito, ela faz moda, que brinco bonito. Mas você precisa gerar essa renda e o empreendimento precisa disso, né? Sim. Ele te devolver uma certa tranquilidade em relação, né? Eu consegui pagar as contas, né? Com isso. E não só sobre isso, porque também eu tenho uma meta educacional de trazer workshops e cursos que eu possa compartilhar o que eu sei e também aprender com outros jovens. Tem jovens por aí que procura um curso, não acha, ou às vezes não consegue e não tem acesso, que dentro do que eu crio, eu também quero criar esse espaço para que outros jovens também possam empreender, se ele tiver esse desejo, mas também dentro da moda ele entender qual caminho ele quer trilhar, assim. Então, não só sobre pagar minhas contas, mas também ajudar o próximo, porque eu também fui ajudada. Então, eu tive muito apoio de professor, muita gente me doou muito tecido, muita gente me doou muito aviamento para eu começar. Então, a gente não faz nada sozinho, assim. Então, é muito importante a gente ter esse apoio das pessoas de, claro, comprarem o nosso trabalho, mas para a gente também poder comprar o trabalho de outra artesão, para poder comprar de outra artesão e a gente movimentar tudo, sabe? Essa rede, né, que vai se formando. Sim. E você já falou, na sua fala inicial, você já trouxe essa rede. Porque ao contar a sua história, você escolheu trazer outras mulheres nessa história. Sim. Eu perguntei da Thalita, só que bem aquele do não mexe comigo que eu não ando só. Eu lembrei dessa música, exatamente. Sabe? Então, para você contar de si,
você trouxe essas outras mulheres. Eu sou uma mulher criada por tia, criada por vó, então elas já tinham esses saberes na minha família, né? Sim. Então essa importância também não é só uma valorização, não se reduz a isso, é importante, mas não é só uma valorização do comércio local. É uma estratégia de sobrevivência, no sentido de, se a gente não girar a economia entre nós, né, então, nas periferias, entre as mulheres, entre as comunidades, a gente, de certa forma, tudo essa montanha que a gente lembrou aqui, que tem no documentário, que depois vocês olhem aí, gente, a gente não lembrou o nome do documentário, mas é uma montanha de lixo que se forma com o descarte de roupas, ela também tem a ver com aonde a gente está girando o nosso dinheiro. Então, a grande indústria também está gerando isso, né? Sim. E aí a Thalita está querendo fazer diferente. Para isso, ela precisa de um apoio, e o apoio também é financeiro para ela girar essa economia. Exatamente. Porque a gente fala assim, não compra da Shein porque trabalha na água escravo. Tem mesmo, mas as marcas que vocês pagam R$300 uma peça também tá trazendo peça do mesmo lugar. Então, toma, receba essa aí, galera. Então, essa assim, que tá ouvindo. A gente tem que prestar atenção para onde que a gente está movimentando nosso dinheiro e se realmente é compatível com o que a gente tem como ética e com o que a gente acredita. Entender também, porque senão fica uma questão de a gente se eximir, e não tem como se eximir, no sentido de que esse ato também é um ato político. Então, se eu recebo uma verba por algum trabalho, escolher aonde eu circulo esse dinheiro também é um ato super importante, né? Então, a Thalita receber esse dinheiro, eu estou, de certa forma, recebendo um produto super bonito, mas eu estou fazendo girar também uma economia que eu acredito, num lugar que eu acredito, com uma pessoa que está pensando, né? Tem todo um significado para além, né? Então, acho que essa questão da moda é muito também... Tem um lugar, mas como você falou, que pode ser uma primeira visão de que essa peça ficou boa ou não, eu vou levar. Mas e não dá para se eximir, principalmente porque agora eu acho que a gente tem informação, né? E não dá para falar que a gente não tem informação. A gente tem informação do que isso está sendo... Não dá para se ocultar mais isso, né? Então, e alguns lugares leva mais tempo para chegar, mas a gente tem informação. Como fazer chegar também e como porque aí você falou também, o meu desejo não é só vender, eu quero fazer formações com isso. Isso é muito legal também, né? Porque você quer espalhar isso, né? Espalhar essa informação. A nossa comunicação é um saber ancestral, né? Então, compartilhar conhecimento é assim que a gente mantém a nossa cultura e movimenta tudo que a gente acredita. Porque se a gente parar de compartilhar e comunicar... O que as outras gerações vão fazer? Não vão ficar nessa mesma coisa? Não dá, né? A gente precisa mudar. E é de urgência. Jovens que estão ouvindo, vou até falar para a câmera agora, jovens, não só jovens, mas principalmente os jovens, temos essa missão aí, inclusive de manter o planeta, né? Entre outras coisas. E eu acho que passa por esse lugar, né? O saber que chegou até mim, eu compartilho com os meus, né, com o meu bairro. Isso está ficando muito forte aqui na nossa trajetória do podcast e nos episódios. Até um entendimento que às vezes nem sempre chega, de que é um direito. É um direito nosso. O acesso à informação, o acesso ao conhecimento, o acesso à moradia, à alimentação. André, todo mundo tem? Óbvio que não, mas continua sendo um direito. Agora eu quase beijei o microfone. Continua sendo um direito, né? Sim. E aí espalhar também essa informação é um ato extremamente importante e político, assim, né? Exatamente. Porque moda é política, né? Onde a gente grita nossas dores, os nossos amores, as causas, o impacto social. É um lugar também não só para fazer roupa e roupa de luxo, assim. É um lugar que a gente olha para isso daqui porque está acontecendo e não adianta fingir que não tá, porque tem gente sendo atingida por isso. Então é um meio que pode fazer muitas coisas. Já vem fazendo. A gente sabe que ainda é um espaço que ainda está sendo ali aos poucos, mas a gente está chegando aí com tudo. Se tem um impacto, que é um impacto negativo, que é essa onda de gera resíduo, polui, precisa espalhar. Quem acredita, né, nesse potencial e quem quer precisa espalhar essa rede da Thalita, de Thalitas, mas sabe, da Thalita inspirando também esse movimento, principalmente para juventudes periféricas, que muitas vezes não tem acesso a essa informação. Às vezes o desejo está ali,
né? Sim. Mas às vezes não chegou essa informação, né? Porque chega a coisa meio truncada e chega também o que eu consigo ali comprar na lojinha. Então, Exatamente. não dá para você precisa, acho que pelo menos garantir o acesso para depois cobrar um posicionamento, né? Então, se não chegou o acesso à informação, as pessoas estão lidando com o que elas têm, né? Sim, a gente vai fazendo o que a gente pode, com o que a gente tem, no tempo que a gente consegue. E aí a gente vai indo. Às vezes, alguns conseguem mais rápido, outros nem tanto, mas a gente vai movimentando da forma que dá. A gente tá aqui no movimento, sempre chega algum momento que a gente fala, poxa, como que você vê, principalmente que tem um público-alvo, ainda que outras pessoas ouçam e vejam aqui, que é videocast, podcast, com as juventudes, principalmente as juventudes periféricas, assim. Como a Thalita vê hoje, pensando que tem um jovem, uma jovem que está ouvindo esse episódio, se inspirando, e aí qual o caminho possível, assim? Onde ela poderia pesquisar como primeiro passo? Você falou de alguns cursos, você já deu algumas dicas, mas Sim. o que seria ali alguns passos, assim, de oportunidades que você vê para esse jovem, essa jovem que está ouvindo ali, quer trilhar esse caminho da moda sustentável, muito inspirada pela sua história de vida, mas não sabe aonde. Assim. Sim, eu acho que tudo começa com se permitir experimentar. Que eu acho que quando a gente é jovem, a gente não sabe muito. Alguns têm um caminho ali de não é exatamente isso que eu quero, mas não são todos. Eu mesma comecei numa vida meio tradicional. Eu fiz um curso de administração para entrar num cartório. Olha que plot twist nesse final. A Thalita fez administração. Fiz. Peguem essa. Meu primeiro trabalho foi num cartório imobiliário, nada a ver comigo. Agora só melhora. Deixou pra reta final. E aí, mas eu não tinha muita, vamos dizer, não era coragem, mas eu não conseguia muito experimentar outras coisas, porque eu achava aquilo, né, eu preciso de dinheiro, preciso ajudar minha mãe em casa e eu vou no ADM porque eu tenho algo garantido. Mas eu tava lá e tava insatisfeita. Então eu acho que você experimentar, mas dentro do que você ali tem uma dúvida. Olha, eu gosto de moda, mas eu não sei exatamente o que eu quero fazer ali dentro. Experimenta. Eu comecei fazendo um curso básico de corte e costura, que foi uma escola de moda que infelizmente hoje não tem mais, mas que era ali no Parque da Água Branca. E era uma escola que tinha vários cursos de modas gratuitos, assim. Eu fiz curso de graça no Senai, do Brás, que é aqui em São Paulo. E é gratuito também, que foi de modelagem plana. Então, foi ali também que eu aprendi a criar uma peça do zero e eu não tinha noção nenhuma. E aí, depois disso, eu fui pro curso de moda e sustentabilidade, porque eu fui entendendo com o tempo que eu já fazia isso, mas eu precisava de um curso. Mesmo que eu fosse pro YouTube assistir um vídeo, assim, que eu fiz muito isso, e eu não tinha computador, até hoje eu não tenho. Então, tipo assim, eu uso o computador de alguém, eu vou em algum lugar, desses lugares públicos que tem, então a gente vai tentando, sabe? Que nem tudo dá pra fazer pelo celular também. E esses cursos gratuitos, a gente acha que é difícil de conseguir. Não é, gente. Não é. Dá um Google, entra no Senai, entra no Senac, ETEC. Para vocês que estão no ensino médio, ETEC é ótimo. Eu não sabia da ETEC quando eu estava, né? Hoje já faz 10 anos que eu terminei o ensino médio. Então, eu já passei dessa fase. Mas eu não sabia que tinha uma ETEC, que eu podia fazer junto com o ensino médio um curso de moda. Então, isso ajuda muito também. Então, eu acho que é isso. Pesquisar. Joga no Google. Curso de costura, curso de modelagem, curso de styling. Tem gente que faz vídeo, grava online, assim, de graça no YouTube. Então, eu acho que se você não tem como pagar, que é o meu caso, que eu não pude, dá um Google. Eu acho que o Google e o YouTube hoje é uma plataforma que pode te ajudar muito e até mesmo você entender. Porque, olha, eu fiz um técnico de produção de moda. Eu não sabia o que era produção de moda. Eu entrei no curso sem saber. E depois... O que rola aqui, gente? Entendeu? Tudo bem, eu tô matriculada, eu sou a Thalita. Entendeu? A gente entra achando que é uma coisa, é outra coisa completamente diferente. E daí saiu a minha marca. Então, eu acho que o experimentar, ele pode trazer coisas grandiosas. Que massa. E também jovens que estão no ADM, alguns podem continuar no ADM, tá tudo certo. Não tô falando pra sair, não. Mas assim, tem outros caminhos também. Sim. E às vezes o seu primeiro curso, o seu primeiro caminho não vai ser o que você vai desenvolver como um plano de vida mais, né, com mais possibilidade. Isso, e a gente fala muito também para os jovens essa possibilidade de tá tudo bem mudar, alterar a rota, sabe? Sim. Senão fica aquela pressão também que você tem que escolher um curso ali. Não, e aí você escolheu um curso porque é o que você quer ser quando crescer e tal. E aí você escolheu e acabou, assim, sabe? Depois que você entrou, você... Não,
tem outras possibilidades, né? Sim, tanto que me perguntam muito, tipo, você não vai fazer uma faculdade? Gente, eu não tenho vontade nenhuma de fazer uma faculdade. Tipo, eu quero fazer cursos técnicos e eu quero movimentar o meu conhecimento de outras formas. Então, assim, também não se sinta pressionado em faculdade. É bom, é ótimo. Quem quer fazer, faça. Que bom e espero que vocês consigam. Mas quem não quer e quem não tem certeza, não se jogue só por jogar também. Eu acho que também fazer as coisas só por fazer, você pode se frustrar. E isso pode também atrapalhar esse trajeto que poderia ser muito melhor para você. Então, eu acho que às vezes você ir numa coisa mais básica, você ir devagar, não tem problema de mudar de curso, refazer vários cursos. Eu já tô indo pro meu 5º curso, agora em março eu vou começar outro. Uma pessoa que sabe, tem experiência de não ter problema de fazer vários. Não tem problema, faz mesmo, aprende mesmo. Se você não gostar, tudo bem. Você tem ali algo que você aprendeu, é um extra, e eu acho que é muito válido. Que massa. Thalita, muito obrigado. Assim, passa tão rápido, passa né? Gente, rápido, já deu que tempo. A gente tava aqui, eu tô te olhando e agora que você tá falando, por isso que eu também fui falando, as dicas, as oportunidades, porque... Sim. Mas assim, você trouxe uma história extremamente inspiradora, numa área elitizada, pelo menos assim, é o que eu vejo de fora, não sou da área, mas eu vejo que é uma área extremamente elitizada, e que bom que você traz essa referência, porque aí passa a ser uma possibilidade, né? De vir da periferia, de trazer isso, de trabalhar isso de uma forma sustentável, então unindo essas pontas. Então, é bem aquilo, assim, você traz um pouco a rede da sua família de uma forma bem bonita na sua fala, e acho que agora você gera uma rede também para as pessoas que estão ouvindo e estão vendo a gente. Legal. Você gera uma rede também de inspiração. Então, as pessoas aí que estão ouvindo ou vendo a gente... tenham também essa história como uma inspiração que é possível, assim, é essa sensação que eu fico. Te agradeço demais, assim. Não vai ser fácil, não foi isso que eu disse, mas é possível. É isso, não vai ser fácil e a gente sabe que tem várias camadas. Várias camadas e você tem várias delas, né? De ser uma mulher negra e no Brasil o nascimento já determina muitas coisas. Muitas coisas. O bairro vai determinar outras e muitas outras. Sim. Mas você fez esse caminho e mostra também essa possibilidade, assim, de abrir caminhos também e de ser uma referência também para outros jovens que quiserem trilhar. Como você falou, não vai ser fácil, mas é possível. Assim. Mas é possível. Que bom. E é isso aí, galera. Muito obrigada. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu sempre penso todos os dias. Faça por você, cuide de você, porque sem você não tem você. Então só vai e faz, sem medo. E é isso aí. Que massa. Então vamos ficar com esse recado maravilhoso. Cuide de você, né? Seja qual for a escolha que você tomar na vida, se cuide, né? Para você ficar bem e tomar seus caminhos aí. Esse é mais um episódio do Papo de Trampo e a gente espera vocês nos próximos. E eu espero a Evelyn nos próximos também aqui nessa bancada. Fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau, galera. Papo de Trampo.